pessoal, sejam bem-vindos ao canal dos contadores aqui no YouTube. Hoje eu tô sozinha, vocês sabem que eu tenho aqui também como parceiro o Juliano, mas ele não pôde participar, então já quero mandar aqui um abraço para o Juliano, para toda a equipe dos contadores. Mas estou aqui muito bem acompanhada, com uma especialista, com uma convidada, gente, assim, top 10, maravilhosa. Vou dar uma breve, assim, no currículo dela. Mais de 20 anos de experiência, ela é psicóloga, especialista em ansiedade, com mais de 20 anos de experiência, em treinamento e desenvolvimento comportamental, clínico e organizacional. Vocês estão vendo que não é para poucos, que é para poucos esse currículo. Hoje, então, nossa convidada é a Ellen Rubia. Seja bem-vinda, Ellen. Sou eu que agradeço, Yasmin. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, viu, pelo convite. Tenho certeza que esse tema, Ellen, o nosso tema hoje, vocês já devem estar vendo aí no nosso título, mas é como dicas, né, e soluções básicas ali para a gente poder lidar com o estresse e a ansiedade no mundo corporativo, na vida aí do empreendedor. Quase não acontece, Acha, né? gente, assim, estresse, ansiedade, mundo corporativo, tudo namoradinho. Olha, gente, ontem eu falei assim, sexta-feira passada eu tava no evento, Ellen, aí a gente pôs uma garrafona de café, né? Aí o pessoal tomando café igual doido. Eu falei assim, gente, empreendedor é baseado na ansiedade e no café, que é um alimentando o outro, e a gente vai seguindo o barco. Mas assim, Ellen, antes da gente começar no nosso tema, eu queria que você contasse uma breve história, assim, dá uma prévia da sua história. Quem é a Ellen? Como que surgiu a especialista em ansiedade? Você poderia contar um pouquinho pra gente? Posso. Eu gosto muito, inclusive, de contar essa história, né? Eu estava falando para você agora há pouco, né? Antes da gente entrar a respeito disso. Eu falei, nossa, eu sou especialista e eu tô tão ansiosa. Sempre que é algo novo, vai nos trazer mesmo essa sensação de ansiedade. Eu muito jovem, eu queria ser psicóloga, mas eu não tinha condições financeiras para ser psicóloga. E aí eu fui me preparando para qualquer coisa que acontecesse. E me tornei aeromoça. Meu Deus! E aí com 18 anos eu fui para São Paulo para ser aeromoça, né, com o objetivo mais importante, assim, o objetivo principal de ganhar dinheiro para me tornar uma psicóloga. E aí lá começaram os desafios, né? De mudança de cidade, de estar sozinha, de começar a viajar e tudo mais. E aí me mandaram, como eu falei, fui me preparando para o que viesse. Então eu estava preparada para qualquer coisa que acontecesse. E aí eu fui convidada, na época a empresa estava passando por um período de transição. Trabalhei 12 anos na TAM. Nossa! E aí, na época, eles começaram a fazer os voos internacionais. E aí me colocaram, assim, caí meio de paraquedas para fazer o treinamento. Eles compraram uma empresa menor para que, então, né, absorvesse essa malha. E aí, na época, eu era uma das poucas meninas que falava espanhol. Todo mundo falava inglês. Aliás, né, inglês hoje em dia é quase arroz e feijão, né? Você já espera que a pessoa venha falando uma inglês. comissária, né? Mas essas outras línguas já não tanto. E aí fui eu entrar para esse mundo do treinamento e desenvolvimento. E aí comecei e fui. Eu falo que então, assim, o RH que me escolheu. Não fui eu que escolhi o RH. Sim. E comecei a ficar cada vez mais envolvida nisso. E com o tempo, então, aí as coisas foram acontecendo. E aí eu fiz a graduação em psicologia, mas como eu já estava dentro de uma grande organização, eu fui ficando cada vez mais focada, mais forte mesmo nessa questão do treinamento e desenvolvimento, essa parte mesmo bem comportamental. E aí, ali em São Paulo, me casei, tenho 2 filhos, o Pedro e a Clara. E quando eu me divorciei, resolvi fazer essa mudança, voltar para casa, né? São José do Rio Preto é a minha casa. E aí, quando eu voltei, toda a minha bagagem era no mundo organizacional e era voltado para treinamento e desenvolvimento. Mas o coraçãozinho, né? Ai, meu Aquela Deus, vontade desde a psicologia clínica, né? E aí comecei a abraçar. Mas tudo isso para dizer o seguinte: quando eu comecei a voar, ficou muito claro para mim essa sensação de medo das pessoas. E que cada uma delas demonstrava o medo ali de voar. Todos que eu estou falando, inclusive das comissárias, viu? Dos pilotos, né?
cada um apresentava esse medo de uma forma diferente, mas todo mundo ali estava com medo. E aí, juntando com a curiosidade, a paixão que eu tinha pela psicologia, eu falava, eu tenho que entender isso, por que cada um apresenta esse medo, né, de forma diferente e como diminuir esse medo. E aí comecei a estudar sobre isso e cada vez fui ficando, né, mais apaixonada, mais envolvida. E aí, então, decidi fazer a especialização para entender um pouco mais e isso veio me ajudando ao longo, né, nesse processo. E aí, hoje em dia, então, eu tenho o consultório e também faço aí treinamento e desenvolvimento, toda essa parte comportamental, principalmente voltado para a ansiedade. Para ansiedade. Bom, gente, vocês perceberam que a mulher tem gabarito para falar de ansiedade e estresse, vai poder nos ajudar. Já coloca aqui nos comentários se vocês sofrem de ansiedade. Não, quem né? já sofreu de ansiedade? Será que tem vai ainda? Chover comentário, viu? Será que tem gente que ainda se tem colocar, né? Levanta a mãozinha, acho que todo mundo levanta. Assim, pelo menos um dia, né? Uma vez, eu não digo nem crise, né, gente? Porque é já algo muito forte, mas aquele sentimento que é natural. Né? Natural. Antes da gente ir até... Posso dar uma fugida da pauta? Claro, tô aqui pra isso. O que é ansiedade? Ansiedade é um nome bonito que inventaram para dizer medo. Medo. É isso. Uhum. E nós todos temos que ter essa clareza de que o medo é importante porque é a nossa garantia de sobrevivência, tanto física como emocional. Ah, gente, arrasou. A gente já acabou o podcast. Se acabasse agora, a gente já tinha... Mas agora vamos voltar para o mercado corporativo, para a galera que empreende, que está pensando em empreender. Quais são os principais desafios quando a gente coloca, então, mundo corporativo, empreendimento e a gente tem a ansiedade e o estresse? No seu ponto de vista, quais são os principais desafios, né, para lidar com essa situação? A gente tem que começar pelo começo. E eu sempre falo, é meu jargão, inclusive, eu falo que difícil é fazer o fácil. Né? Então, a gente vai começar pelo fácil. A primeira coisa é desmistificar a ansiedade. Então, as pessoas se autodiagnosticam, né? Hoje em dia, elas já chegam no consultório falando, eu sou ansiosa. Eu falo, jura? Todo mundo nasce ansioso. Então, desde o seu primeiro instante, você já sentiu ansiedade. Porque a ansiedade é o que a gente, na psicologia, chama de impulso de vida. É o que faz a gente levantar, é o que me trouxe hoje a estar aqui, é o que te faz ser o que você é. Então, ela existe e ela é importante. Então, quando a gente fala eu sou ansioso, está sendo redundante. Porque sim, ela já existe dentro de você, é intrínseca. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, assim, sim, nós, todos somos ansiosos. Quando a gente começa a falar de ansiedade, aí entrando um pouquinho na questão do empreendedor, mas falando numa situação mesmo de vida, é assim, toda vez que nos é apresentado algo novo, eu sinto medo. Porque eu coloco ali medo, por quê? Porque eu corro um risco, né? E aí, quanto maior o risco, maior o medo. Não necessariamente. Quando eu não tenho a clareza, né, de quem eu sou, e aí de quais são as armas que eu tenho para enfrentar aquilo que está chegando de novo, realmente fica desproporcional. E é nessa desproporção que vem os sintomas que nós vamos chamar, então, aí, de forma de senso comum, e muitas vezes até equivocado, de ansiedade. Então, a ansiedade, ela é boa. Sim. O que a gente faz com ela que nos traz prejuízo. Né? A ansiedade é boa. É ela que nos mantém vivo, em segurança. Né? Então, se eu preciso atravessar a rua, se eu não sei como atravessar a rua, eu tenho uma quantidade de medo. A partir do momento em que eu me preparo, que eu aprendo a atravessar a rua, diminui o quê? Diminui o tamanho do meu medo. Então, eu consigo enfrentar. Sim. Entende a diferença? Então, se a gente vem nessa jornada aqui de podcast, o pessoal que está nos assistindo, acompanhando a gente, sempre vai ver que, assim, a gente sempre volta na questão de descobrir o propósito e olhar para dentro. Exatamente. Então, um primeiro passo essencial para todo mundo é olhar para dentro, né? Quanto mais informações você tem de você, pensando em informações internas, quanto mais informações você tem
do outro, vamos pensar aí no ambiente, do externo, melhora essa combinação, diminui então a sensação de medo e aumenta a de enfrentamento. Essa é a receita. Gente, então já coloca aí na agenda. Autoconhecimento. Quem não está fazendo ainda uma terapia ou buscar ajuda de alguém que possa também ajudar. Porque tem muita gente que fala assim, quando você fala autoconhecimento, a nossa cultura no Brasil não existe. A gente não não tem essa sensibilidade. Bom, é minha opinião também, né? A minha visão. De que, até então, agora está mais acessível e a gente debate mais sobre terapia, sobre autoconhecimento, mas até então era balela. Tipo, era algo que, isso é frescura, vai trabalhar, nananã. E quando a gente vai, eu acho que na minha geração já está algo mais... Não, eu preciso, para empreender, eu preciso conhecer primeiro a mim. Sim, né? sim. Preciso buscar ajuda. E é fantástico, ó. Ellen, na primeira pergunta já fiquei assim, putz, cara. E agora, gente, vamos pensar então em questão de desempenho. Muito se fala hoje também de alta performance, que você tem que acordar cedo, que você tem que ser o mais produtivo possível. E essa questão também gera ansiedade. Muita. Aliás, hoje em dia é o maior gatilho que pode acontecer. É de você entrar nessa onda, né, de comparação mesmo. E assim, olha só, presta atenção na sua fala, né, Yasmin? Quando você fala assim, tem que ser, eu coloco um peso, uma obrigação que eu não tenho. O que é que eu preciso de verdade? Sim. Então, se eu não me conheço, eu realmente começo a colocar pesos, cobranças, além daquelas que já existem naturalmente. Quando a gente falou agora há pouco, né, a respeito disso, desde quando eu nasci, eu já tenho comigo o meu instinto de vida. Então, eu já tenho todo um gasto de energia para que eu me mantenha vivo. Quer dizer, eu já tenho um gasto. E aí eu vou lá e não ajudo. Eu ainda coloco um peso ainda maior. Aí fica difícil essa caminhada, né? Essa caminhada começa a ficar realmente cada vez mais penosa. E aí, como eu disse, a ansiedade, que era algo para ser bom, começa a se tornar algo penoso. Então, aí nós saímos da ansiedade boa, aquela ansiedade, né, de vou viajar, né? Ai, que delícia! Então, eu nem durmo direito à noite. É a mesma, mas quando a gente está falando dela destemperada, descontrolada, é quando ela nos causa sofrimento. Então, não é mais esse gostoso de eu não dormir, mas é porque eu vou viajar. Eu não dormi porque amanhã eu tenho que fazer isso, e talvez eu não consiga. E Ellen, assim, agora pensando no pessoal que está nos ouvindo e também que não está entregando nenhum resultado. Vamos supor que já chegou naquele limite, que a pessoa está estagnada, que ela não está conseguindo desempenhar numa boa performance. E que agora, na tua fala e também, né, ela analisando os comportamentos, ela observa que é a ansiedade que está travando. Sim. O que ela faz para ela poder mudar esse jogo? Nossa, vamos começar com exercício, porque eu sou a pessoa do exercício aqui. Eu falo que eu aprendo e preciso colocar aquilo em prática, para que realmente aquilo se valide, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é assim, quando eu falo não estou dando resultado, será mesmo que você não está dando resultado? Ou você não está dando resultado de acordo com aquilo que você está colocando com expectativa? Sempre, a todo momento, eu crio, porque é importante e nem tem como ser diferente. Eu crio o mundo ideal, porque eu crio uma expectativa. Amanhã eu vou acordar, o mês que vem eu vou sair, o ano que vem eu vou trocar de emprego, né? Então, é importante que eu crie o que a gente chama de ideal. E aí eu preciso colher todas as informações possíveis do que eu tenho de real. Então, tá bom. Então, eu vou fazer isso amanhã, mas hoje, isso e isso. Então, quando eu começo a ter uma diferença muito grande do real e do meu ideal, maior é a probabilidade de frustração. Quanto mais próximo o meu real do meu ideal, menor é o tamanho da minha frustração. Okay? Então, pensando que nunca eu vou encontrar o ideal, porque se eu sou um ser humano, estou num processo de evolução e de desenvolvimento, eu sempre vou, quando eu chegar próximo do meu ideal, inclusive eu coloco o meu ideal um pouquinho mais longe, ok? Sim. Então, pensando assim, como assim eu não estou tendo resultado nenhum? Talvez eu não esteja tendo o resultado
que eu gostaria de ter, mas algum resultado eu tenho. Sim. Mas como nós temos, você falou aquela hora, né, uma cultura equivocada que nos coloca sempre numa situação de falta, escassez, de insuficiência, eu sempre tenho a tendência a olhar aquilo que não realizei e não aquilo que eu realizei. Então, vamos lá. O que eu não realizei não necessariamente significa não realizei nada. E sim, talvez eu não tenha realizado tudo aquilo que eu estava proposta a realizar. Sim. Então, checar essas informações com toda certeza já te coloca num patamar diferente de ansiedade. Então, como é a tua régua? Onde é que você está, inclusive, na tua escala e na tua régua? Quando a gente fala de alta performance, é a mesma coisa. Alta performance para você é diferente de alta performance para mim e para o outro. Então, quando eu pego uma média na internet, muito difícil mesmo eu me aproximar desse ideal. Sim. E é legal que você falando algo, você falando, né, a tua fala de agora, me fez lembrar algo que, na pandemia, eu era gestora de uma equipe de 7 pessoas. E aí, o pessoal me falava, Yasmin, ó, todo mundo de home, nananã. Assim, gente, aí a gente tem aqui uma realidade totalmente estressante, uma mudança de hábito, todo mundo ia pro escritório, aí de repente todo mundo em casa, preso, já era um ambiente hostil, né? E a gente falar de alta performance, de que você tem que entregar muito, e eu sempre, é algo real, eu falava muito assim pra equipe, gente, ó, não desempenhou bem hoje perante as atividades de hoje, ok, vamos descansar, amanhã é um novo dia, vamos desapegar, o que foi, amanhã a gente começa do zero e vamos renovar para amanhã. Então, acho que essa questão, nessa jornada, eu tô tentando lidar melhor com a culpa, porque a gente se culpa. Não é? Mesmo. Ai, não entreguei. Calma, o que eu posso fazer? Eu vou fazer. Vai mudar a minha culpa agora? Não. Então, eu vou descansar. Amanhã é um novo dia. Perfeito. Amanhã eu vou estar descansada e vou fazer o meu melhor. Perfeita. Né? Sua linha de raciocínio, assim, não poderia ter sido mais cirúrgica. Porque eu tenho que pegar, então, nessa listinha, o que eu não tiquei e entender por que eu não tiquei. Para que aquilo me sirva como aprendizado, para que então no próximo dia ou na próxima oportunidade ou situação eu faça de forma diferente. Porque senão é algo que já, a gente acabou de falar, já é duro, já é puxado, eu ainda pego um chicotinho, né, e fico lá. Ai. E aí então aquilo que já era ruim vai se tornar algo ainda pior. Sim. Então não me ajuda e ainda me atrapalha. Misericórdia, gente. Porque, olha, é incrível, eu tenho um mentor também que eu falo, a gente é o nosso maior vilão. Isso. A nossa mente. A gente se aprisiona, às vezes, em algumas situações e algumas coisas que a gente fala, gente, como que eu pensei isso e eu tô acreditando que é verdade? É incrível. É isso mesmo. Aí eu fico, cara, e eu tô fazendo terapia, gente. Então, ai, que legal. Aí eu fico, tem vezes que eu falo, cara, que bom que eu tô... Agora tudo faz sentido. Que tem pensamentos que não são reais. A vida continua sendo difícil, mas você passa por ela mais fácil. Nossa, gente, recomendo. Recomendo. Depois vou deixar aqui as redes sociais da Ellen também. Quem for de Rio Preto, já vamos lotar essa agenda, Ellen. Olha. Porque você vai ver. O pessoal vai te procurar. Pensando também agora em gatilhos. Eu sei que gatilho é algo muito particular, né? Vai ser... Cada pessoa vai ter vai ter algo que vai despertar, né, esse lado negativo, né? Quando a gente fala de gatilhos, como que eu posso também... Eu sei que muito se trata de autoconhecimento, mas você, como uma especialista que já atendeu inúmeras pessoas, eu sei que tem algumas dicas e algumas... acho que é dicas mesmo, né? Para que essa pessoa possa começar a identificar, opa, isso aqui é um gatilho para mim. Preciso tomar cuidado. Vamos falar um pouquinho sobre gatilho? É muito importante falar sobre isso, principalmente porque, assim, o tempo inteiro as pessoas usam essa palavra de maneira indiscriminada, né? Então, a gente tem que entender, quando nós falamos de gatilho, usando esse nome, que nada mais é do que o teu ponto fraco. Então, se eu não sei qual é o meu ponto fraco, quando o outro toca nele, será que é a cabeça, são os braços, são as pernas, é o meu abdômen? Onde é esse meu ponto fraco? Mas quando eu já sei qual é o meu ponto fraco, eu consigo colocar ali, ó, eu vou me revestir,
sei lá, colocar uma armadura, eu vou colocar uma atadura, eu vou colocar minha perninha para trás para que ninguém perceba que ali é meu ponto fraco. Eu consigo, de alguma forma, movimentar esse meu gatilho de acordo com o que eu quero. Mas se eu nem sei, e como é que eu descubro isso? Reconhecendo os meus talentos e reconhecendo as minhas fraquezas. Normalmente, quando a gente fala, né, a respeito dos medos, eles estão associados a 3 bases principais: desamor, desvalor e desamparo. Então, esses 3 pilares embasam esse medo, que é o quê? O medo da rejeição, o medo de não ser aceito. E a partir do momento em que você começa a trabalhar a questão do seu talento, da sua fraqueza, você começa a entender que todo mundo só é diferente no ponto onde nós estamos escolhendo. Vai ser cabeça, braço, perna. Cada um vai ter o seu diferente, mas todo mundo vai ter pontos fracos. Sim. A gente não falou agora há pouco, né, que nós estamos num processo de evolução. Nós não estamos prontos. Sim. Então, admitir que não está pronto, que tem ponto fraco, faz com que você identifique o seu gatilho e aí consiga driblar melhor as coisas que vão te acontecendo para que você proteja, para que você elabore ou para que você desenvolva esse ponto. Nossa, profundo. Profundo, gente. Vocês que estão ouvindo aí, fala sério. Quando você fala aí desamor, desamparo e desvalor, dá aquela cutuca, né? Cutuca, sempre cutuca. Você fala assim, poxa, não, eu nunca fui, né? Gera a gente, quando a gente vai, aí a gente vai tudo para autoconhecimento, né? É impressionante, a gente roda e autoconhecimento, um pouquinho de autoconhecimento. Quando a gente vai pensar, então, gente, isso é particular, tá? Cada um vai buscar. Sim. O objetivo mesmo do podcast é a gente levar esse assunto, porque não tratar a ansiedade como algo superficial. Isso. E que eu sei que hoje em dia tá muito comum as pessoas se automedicarem. Isso. As pessoas, então assim, é a mesma coisa da gente tomar uma dipirona para um câncer, né? A gente vai passar dor, mas o problema não foi resolvido. Isso. Então, quando a gente chega num estágio, e eu acho que por isso que a gente está trazendo o tema, e principalmente no mundo corporativo, porque é algo que está enraizado, assim, a pessoa, não tem como separar a pessoa física do empreendimento, né? Quando você fez a pergunta, né, que eu falei, olha, nós temos que começar pela base. Pela base é isso. Se você não está reconhecendo em você que existe esse destempero da sua ansiedade, que, como eu disse, ela sempre vai existir porque ela é para o seu bem, mas quando ela está desregulada, você tem que começar a identificar para que aí você busque, então, o tratamento, o acompanhamento e o treinamento, porque aí nós estamos falando de multifatores. Sim. Né? Mas a primeira coisa é você identificar quanto essa ansiedade já saiu do meu controle. Porque quando ela saiu do controle, realmente a única forma de tratar é tratando. Posso fazer uma polêmica? Opa, eu adoro. Uma polêmica que eu acho que vai gerar um corte. Você como uma profissional da área da saúde, né, uma psicóloga que tem especialidade, que se especializou sobre isso, você acha que um coaching trata ansiedade e gatilhos de medo? Eu não acredito que ele trate. Por quê? Porque ele trata sim, mas ele trata de uma forma mais superficial. E ainda bem, sorte a nossa. Porque esse é o perigo. Porque quando a gente entra um pouquinho mais fundo, talvez ele não saiba como te resgatar. Sim. Então a gente não desmerece em momento algum. Porém, como eu disse, quando a gente fala de autoconhecimento, eu tenho que entender, porque assim, a partir do momento em que eu fiz uma avaliação, pode ser que o que esteja sendo o meu gatilho para essa situação de ansiedade seja mesmo meu despreparo profissional. Ok. Então, eu vou tratar isso de uma forma mais superficial. Eu vou fazer um curso, vou fazer um MBA, vou fazer uma especialização, vou me sentir mais capacitado. Ok. Mas e se nesse momento de avaliação a gente percebe que, assim, existe o despreparo profissional, mas existe um despreparo profissional justamente
porque eu, em algum momento, perdi a motivação, estou na carreira errada, ou realmente tenho algum bloqueio emocional de traumas, ou mesmo situações aí da vivência, da experiência dele, e aí não adianta eu ir lá e só fazer com que ele cresça, mude de carreira, faça isso, aquilo, sem que eu trate a raiz. Profundamente, né? Então, não é que ele não vai te dar resultado, tá? Seria liviano da minha parte até falar dessa forma. Ele vai, sim, mas ele vai até um determinado ponto de camada. E até a questão da gente ter uma sensibilidade. Vou dar o meu testemunho agora, aquelas que abre o coração. Até compartilhei agora. Que eu estava fazendo terapia. Por quê? Estava numa busca incessante de conhecimento, de desenvolvimento. Então, ia para São Paulo, ia para treinamento, nanana. Aí chegou uma hora que eu falei assim, calma. Eu tô absorvendo muita coisa, mas em um dos treinamentos eu falei, a questão não é o ambiente, não é as ferramentas, não é as pessoas. Sou eu. Enquanto eu não olhar para dentro e não desenvolver isso, eu vou colocar mais conhecimento, mais coisa e não vou desenvolver no final. É um buraco sem fundo. Né? Então, já fica a dica também. Você que está aí nessa busca incessante, que às vezes até acho que a alma da gente pede, o corpo, né? Nessa busca, e às vezes o olhar para dentro, buscar um profissional que possa, às vezes, aprofundar, e até às vezes vai ser algo mais sutil, não tem nenhum trauma envolvido, né? É algo que é só um direcionamento, mas, gente, busque um profissional. Mas é importante ter esse olhar de avaliação. Sim, né? Faça uma avaliação. O profissional especializado, bom, ele vai te conduzir para um caminho certo. Às vezes você vai ter que fazer algum tratamento mais especializado ou não. Então, busque uma avaliação. Acho que é a dica, né? É importante a gente trazer assim, que tudo mudou. Então, os processos terapêuticos também evoluíram. Sim. Então, nós viemos de um período onde os processos terapêuticos eram longos, caríssimos, né? Uma coisa muito extensa. E hoje em dia, eu falo que eu adorava ter o meu Nokia tijolão, mas eu quero ter o iPhone 14. Sim. Né? Então, quando a gente fala em processo terapêutico, é a mesma coisa. Eu não desmereço toda essa linha, né, de condução que nos trouxe até aqui, mas atualmente nós temos técnica, ferramenta e um monte de coisas que, assim, muito mais tranquilo de tratar e aí realmente da pessoa ir para o próximo passo, né? Ai, gente, já tô amando. Agora vamos falar de mecanismos e coisas que possam ajudar também a aliviar esse estresse, essa ansiedade. Gerenciamento de tempo é algo que é legal a gente conversar também, né? É a base. Essa é a base. E aí sempre nós vamos voltar para a questão do autoconhecimento, né? Tem um exercício que eu falo muito sobre isso. Eu peço para que o meu paciente vá para casa e anote tudo que ele faz. Tudo. Mas quando eu falo tudo, é assim, quanto tempo você demora escovando o dente? Quanto tempo você demora lavando uma louça? Quanto tempo você demora para preparar a sua comida? Quanto tempo você fica no celular? E dentro disso, assim, tá, você ficou, sei lá, 1 hora no celular. Dentro dessa 1 hora, em que veículos você ficou, né? Ou que tipo de coisas você viu? Para que a gente comece a identificar, então, realmente, assim, vamos pensar de uma forma muito rápida e muito grosseira. O dia tem 24 horas e não existe nada mais democrático do que isso, né? Mulher, homem, velho, novo, não importa. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, como nós falamos de uma parte bem generalista, vamos pensar que 8 horas eu passo dormindo, 8 horas eu passo trabalhando, eu tenho 8 horas para fazer todas as outras coisas. Sim. O que é que eu faço com essas 8 horas? Então, quando eu... não dá tempo para nada, eu queria que o meu dia tivesse, né, mais tempo. Quando eu anoto todas essas coisas, é assustador, que você dá aquele choque, assim, né? Peraí, nossa, eu não fiz nada. Então, eu nunca esqueço dessa história, né? Tinha um pai que falava assim, eu passo o sábado à tarde inteiro com os meus filhos, eu passo a tarde do sábado, sempre com isso. E aí, quando eu pedi para que ele anotasse tempo de qualidade mesmo com os filhos, ele ficava 30 minutos. Então, assim, uma tarde inteira, nós estamos falando vamos, de uma forma muito grosseira, falar de pelo menos 4 horas, 5 horas. De qualidade, ele tinha 30 minutos. E aí, quando nós pensamos nisso, eu não separei, né, esse dia, de alguma forma, em 3 grandes blocos. Né? Um tempo para dormir, um tempo para trabalhar e um outro para tudo, incluindo autocuidado, lazer e tudo mais. Então,
pensando assim, nós também temos que, ao separar esse tempo, criar essa agenda, entender o que é circunstancial, dá para fazer agora, depois e tudo mais. Qual é o tempo que eu tenho gasto com coisas que realmente são importantes? Sim. E quanto tempo eu tenho gasto com coisas que são emergenciais? As coisas que são emergenciais, elas já foram importantes. E aí, quando eu não cuidei delas no tempo certo... Virou emergência. Virou emergência. E aí, eu faço uma primeira lista de tudo isso, separo tudo isso dentro desses 3 grandes blocos, e aí, uma vez separado nos 3 grandes blocos, eu vou ver a proporção que esses blocos têm no meu dia a dia, na minha rotina, na minha vida. É um boom. Abre assim a sua cabeça e fala, meu Deus do céu! Eu achava que faltava tempo e no final das contas ainda me sobra tempo. Isso nós estamos falando de vida geral, mas quando eu penso isso no meu mundo corporativo, nas minhas 8 horas ou no meu grande bloco, eu também separo no meu grande bloco quanto tempo eu tenho separado para realizar as tarefas que são importantes, as tarefas que são emergenciais e aquelas que são circunstanciais. No dia a dia, eu meio que faço um bolo e aí depois só levo o chicotinho para casa no final do dia para dizer que não tive alta performance. Exato, exatamente. E aí tem o pessoal que trabalha igual bombeiro, né? Apagando incêndio. E aí não sabe o porquê. Então você já colocou aqui agora. Existe uma máxima no mundo corporativo que fala, né? Aquilo que eu não consigo medir, eu não consigo gerir. Sim. Então, como é que você está gerindo a sua vida? Ou melhor, como é que você está fazendo a gestão da sua empresa se você não estiver medindo o que você realmente está executando, o que não está executando, e colocando isso tudo em forma de aprendizagem, aí a mudança não vem, né? Gente, comenta aqui, ó, se vocês estão apagando fogo aí na empresa de vocês, no mundo corporativo, como que tá? Ou vocês estão tranquilex? Pois né? Porque se você tá apagando fogo, amigo, é porque você não tá dando importância para as coisas importantes que estão virando emergências. Fantástico. Sobre a questão também, até anotei aqui, sobre a questão da comunicação assertiva. Isso ajuda muito a evitar estresses. Isso muda a vida. Até na vida pessoal, quanto na vida corporativa. É o que muda a vida, muda o jogo, Yasmin. Exato, porque a partir do momento que você sabe se comunicar de uma forma mais delicada, né, objetiva, com clareza, evita tanta coisa, né? Mas isso tudo só acontece quando eu tenho muito bem elaborado, estruturado aqueles 3 pilarzinhos que eu falei aquela hora. Por quê? Porque senão, quando eu vou falar com o outro, eu começo a fazer aquilo que a gente fala, né? Fica a minha vozinha interior dizendo, ele vai achar que você não tem valor, ele não vai te amparar, ele não vai te amar, nesse contexto, né? Te aceitar. Então, é melhor eu não mostrar esse meu lado. É melhor eu mostrar só esse aqui. E aí começam as grandes confusões, né? Dentro da psicologia e dentro da minha especialidade, a gente fala, não são as situações que nos perturbam. São as interpretações que nós fazemos que nos perturbam. E aí, se essa interpretação não tá alinhada, vixe, a margem de erro aí começa a ficar gigante, né? Aí a coisa voa, porque imagina, quando eu falo com você, eu posso te dar todas as informações e eu não tenho garantia de você ter realmente entendido aquilo que eu queria falar. Agora, se eu não tenho essa base muito bem estruturada, eu tenho aquilo que realmente acontece, com aquilo que eu acho que acontece, com aquilo que eu imagino que pode acontecer, e aí a bagunça tá feita. Ai, Jesus! Eu tenho 2 pessoas interpretando, né, numa comunicação. Sim. E para você, assim, você como uma treinadora, uma especialista em desenvolvimento, quais são os passos para a gente poder melhorar a nossa comunicação? Tem alguma coisa que você, assim, pontuar? Para ser um bom comunicador, você precisa ter isso aqui. 3 palavrinhas, assim, que podem começar a mudar a sua vida. A primeira delas, quando nós falamos, né, que todos têm pontos fracos e pontos fortes, então eu começo a reconhecer que, assim, eu não vou acertar tudo. Eu não vou saber tudo. Sim. E aí eu me coloco na régua assim, tá, eu sei mais que fulano, mas eu sei menos que Beltrano. Onde é que eu estou nessa régua? E dentro dessa régua, eu começo, então, a ter humildade para entender que tem
acima e tem abaixo. Mas onde eu estou? Então, quando eu chego para falar com você, eu já chego sabendo exatamente em que lugar eu estou dentro dessa régua. Mas para isso, eu preciso saber se você também entendeu o andar que eu estou. Então, eu preciso ter humildade, que é a primeira palavrinha, para falar com você e entender que você, assim como eu, também está em algum lugar nessa régua, que em alguns momentos é acima, em outros é abaixo, mas que essa régua muda o tempo todo. Então, eu tenho que ter humildade para poder me enxergar nessa régua, enxergar você nessa régua. Beleza. Para que isso aconteça, para que eu tenha essa humildade, eu preciso ter coragem. Porque reconhecer a minha fraqueza, reconhecer a fraqueza do outro, é só com muita coragem. E aí, com isso, com essas duas coisas, eu tenho humildade para poder falar e ouvir. Eu tenho coragem para poder falar sobre mim, das minhas qualidades e fraquezas, porque eu estou olhando para a minha régua e tenho o desejo de olhar para a sua régua. Aí, eu coloco a disciplina. Pronto. Para quê? A partir do momento em que eu falo com você e você fala comigo, eu começo a trazer para essa linha de aprendizagem, eu começo a aplicar, a pôr em prática isso que nós estamos treinando, que é humildade e coragem, com a disciplina, pode ter certeza que uma comunicação mais assertiva vai acontecer. Vocês anotaram, galera? Pelo amor de Deus. Volta um pouquinho, pega uma caneta agora, volta e anota isso aí que a Ellen falou, que ó, é sucesso na certa para se comunicar bem, hein? Vocês não perdem essa oportunidade. Outra coisa, vocês já se inscreveram no canal? Eu tô vendo que você tá assistindo o nosso podcast e ainda não se inscreveu. Por favor, coloca aqui, já se inscreve, é gratuito, você já sabe que é tranquilo. Se inscreve aqui para você poder receber os outros episódios do nosso canal. E também já compartilha com aquele amigo que é ansioso, que é estressado, que não se comunica bem. Não precisa nem falar nada, só manda o podcast. Olha, ele vai entender. No final ele vai saber que é para ele. Vamos lá, então. Voltando aqui, Ellen, sobre limites. Eu acho também que é um mecanismo da gente poder lidar, né? Tanto com a ansiedade quanto com o estresse. Esse limite, e você falou agora há pouco também do equilíbrio, isso, né? Isso de mesmo. ter um equilíbrio profissional e pessoal. Qual que é a sua visão quanto a limites? Então, eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Eu não posso dar algo que eu não tenho, né? Então, quando a gente fala de desequilíbrio emocional, quando nós falamos dessa ansiedade que está destemperada, descontrolada, significa que eu não estou conseguindo colocar limites para as minhas emoções e para os meus comportamentos. Eles estão desalinhados, incongruentes. Então, nesse momento, como é que eu quero, de alguma forma, colocar limite para o próximo, para, né, nesse caso do mundo corporativo, se eu não tenho colocado limites para mim? Então, eu tenho que entender sobre os meus limites para que aí eu consiga, então, entregar e perceber o limite do coleguinha, né, daquele que está ali mais próximo e que precisa de alguma forma. Porque, assim, tem uma frase, né, tem uma conversa do Paulo Freire, que em todos os momentos, quando alguém aproximava dele para que tivesse uma conversa, ele chegava e colocava o braço direito em cima do ombro dele. O que significa isso, né? O que ele queria dizer com isso? Ele fazia questão de olhar no olho do outro e ter essa gestualística para que o outro entendesse que, assim, estamos juntos, estamos no mesmo nível. Você entende mais disso, eu entendo mais daquilo, mas nós estamos, neste momento, no mesmo nível. Entende? Sim. Então, quando você começa a fazer essa leitura de estamos todos em busca do mesmo objetivo, que é nos manter vivos, e aí, em segundo momento, ser feliz, estamos todos na mesma busca, estamos todos na mesma jornada. Eu começo a olhar para esse outro entendendo que, assim, eu tenho limites, ele tem limite, como que tá? Eu começo a ter esse olhar um pouco mais generoso comigo e com o outro. E aí, quando a gente fala de transpor limites, né? Eu só consigo transpor esse limite realmente quando eu consigo me conectar de igual para igual. Porque eu primeiro preciso me reconhecer lá na régua, lembra do exercício? Para entender onde eu estou na minha régua, onde você está, para a gente seguir. Então, provavelmente, as pessoas que não colocam limites em nada é porque elas se sentem inferiores.
os 3 pilares que eu falei anteriormente. Sim. Se eu não tenho estrutura nesses 3 pilares, com toda certeza, eu não tenho essa noção nem do meu limite, nem do limite do outro. Sim. Porque existe sim, e é o mais comum, tá? Uhum. A pessoa com essa desregulação, né, desses pilares, ela se colocar nessa condição. Eu tenho tanto medo de não ser aceito, que aí eu acabo me colocando em caixinhas que às vezes não são minhas. E aí é onde vem a sobrecarga e uma série de situações aí super complexas, né, super delicadas. É muito comum, mas existe também o outro lado. Uhum. É uma minoria? Sim, mas aquele que ataca para se proteger. Sim. Aquele que antes do outro rejeitar, ele já faz alguma coisa para que... Afastar. Existem, então, as 2 formas de demonstrar essa situação de falta de limite, de falta de organização interna. Ó, minha cabeça tá fazendo assim, ó. Puf. Pô, eu tô lembrando assim, ó, gente. Isso é fantástico, porque quando a gente é empreendedor, quando a gente é prestador de serviço, que a gente tem que entregar algo, né? E a gente não tem... Nossa, gente, vocês que estão... Eu tô pira. Eu tô assim, ó. Putz, velho. Realmente, tudo faz sentido agora. E eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo também. Agora, falando de outro mecanismo, de outra técnica que é muito usada para controle, fala-se muito do controle de respiração, técnicas de relaxamento. Como que a gente pode incorporar isso no dia a dia e no mundo corporativo de uma forma que não se torne uma aula de yoga, né? Você tá lá no escritório. Algo sutil. Qual é a sua dica relacionada a isso? Sempre que a gente fala sobre isso, a primeira imagem, que a nossa mente ela funciona mesmo por imagem. Uhum. A primeira imagem que vem é realmente aquela respiração diafragmática, que a gente chama, né? Respiração da barriga, você colocando a mão, e aí você imagina assim, nossa, eu tô ali do lado do meu chefe, eu tô do lado da minha equipe, eu tô ali fazendo, né, esse tipo de exercício, realmente é assustador. Então, Sim. O que seria para te ajudar nesse momento te coloca numa situação ainda mais ansiosa. Mas, assim, qual é o objetivo da respiração? Te trazer para o aqui e agora. Uhum. Então, não importa, quer dizer, dependendo do tamanho da sua ansiedade, ok. Mas no dia a dia, se eu estou aqui agora, da hora que nós começamos a falar até agora, o tempo todo eu estive respirando, meu coração está batendo, meus rins estão ali trabalhando, não é assim? Sim. Todo o meu corpo está em funcionamento, mas ele está em modo automático. Uhum. Se eu falar para você agora, Yasmin, respira. Você para e presta atenção. Sim. Então, quando nós falamos dessa respiração profunda, falando como nós estamos aqui, falando de uma forma bem generalista, mas é só isso. É você prestar atenção em como você está funcionando. Então, eu estou aqui sentada, trabalhando, mas eu posso colocar um lembrete no meu celular ou até na minha tela do meu computador, que é assim, como você está agora? E quando você faz essa pergunta, não necessariamente, eu estou assim, eu estou assim. Não. Como você está? Como você está sentado? Como você está sentindo? Como é que está a temperatura do ar agora? Uhum. Como é que está a tua respiração? Está mais acelerada? Está mais devagar? Como é que está a sua... o gosto que você tem na sua boca? Se perceba naquele instante. Como é que está o teu ambiente? O que está agora? Porque assim, eu nesse momento falando com você, o meu inconsciente está gravando tudo. Uhum. Existe uma pesquisa, inclusive, que fala assim, olha, se perguntar quantas dobras tem na cortina, o meu inconsciente gravou. Mas, assim, essa informação, ela é quanto relevante para mim, né? Uhum. Então, eu vou me lembrar daquilo que é importante, mas tudo foi gravado. Então, quando eu estou num movimento automático, eu estou funcionando, mas eu não preciso ficar lembrando, coração, bate, pulmão, se encha. Uhum. Não. Mas quando eu paro, presta atenção. O que eu faço? Eu volto para o momento que eu estou aqui agora. E é isso que nós precisamos fazer. Então, ter alguns momentos do dia só para lembrar onde eu estou. O que eu estou fazendo agora? O que eu estou sentindo neste momento? Tanto sentindo interno, quanto como que eu estou sentindo meu corpo. Como é que está minha mão? Minha mão está fria? Minha mão está quente? Como é que está meu cabelo? Sim. Então, são coisas muito simples. Existe uma pesquisa que só de movimentar o corpo e ficar numa boa postura, numa postura ereta, aumenta em 15% a quantidade de serotonina que é liberada no meu corpo. Gente. Existem pesquisas que falam a respeito disso, né? O quanto
a má postura me colocam numa condição de depressão e o quanto a boa postura me tiram de uma situação de depressão. É claro que a gente não está falando de transtornos e doenças, mas sim no dia a dia são coisas muito simples. Né? Então, ficar numa má postura me coloca numa condição de produção de cortisol, que é o hormônio do estresse e da ansiedade, de 30% a mais. 30% a mais de cortisol no meu corpo representa gordura localizada, insônia e uma possível depressão. Né? Meu Deus, já estica a tua coluna agora. Nós estamos falando de níveis muito altos, né? E coisinhas muito simples. Nós falamos agora da respiração profunda. Quando eu faço a respiração profunda, imediatamente eu forço o quê? A ficar em que postura? Mais reta, né? Eu dou esse comando para o meu corpo de expansão, de cresça, de evolua, de vai. Né? Então, quer dizer, no mundo corporativo, eu estou ali trabalhando. Eu não preciso necessariamente fazer a postura, mas me lembrar da minha existência, do que eu estou fazendo ali naquele momento, como eu estou me sentindo, já faz toda a diferença. Me fez lembrar, tinha uma professora que falava assim, ó, põe a postura de Mulher Maravilha. Isso, tem, né? Tem alguns estudos a respeito disso. E põe funciona. A postura do... Como que é? Meu Deus do céu. O super-herói masculino, enfim, o super-herói aí que você gosta e vai com o peito e a coragem, né? Estufa o peito. E existe mesmo, tá? Isso é estudo científico. Antigamente era só uma possibilidade, não. Mas isso muda realmente o seu dia a dia. Assim como tomar sol, né? A gente acha que tomar sol é ir lá e ficar esturricado. E também, hoje em dia, com o advento do protetor solar, quanto nós temos de exposição? São pelo menos 10 minutos, 15 minutos para aumentar aí a minha produção de vitamina D e muito. E não é só a exposição do rosto, é a exposição mesmo do corpo. Mas quanto eu coloco isso no meu hábito diário? Né? Eu vou tomar café em casa de manhã antes de trabalhar? Toma ali na beira da janela, tomando um solzinho. Dá uma olhadinha para ele. A minha retina é um lugar que capta muita vitamina D, né? Para fazer esse estímulo no meu corpo. Então, dá uma olhadinha. Gente, nós não estamos falando que é para ficar sem óculos de sol. Não, gente. Olhando para o sol meio-dia e tendo aí um descolamento de retina. Não é isso. Mas nós estamos dizendo assim, tem um monte de coisas simples que você pode incorporar na sua rotina que vão mudar completamente o teu comportamento, a sua ansiedade, sua forma de trabalhar. Olha, Ellen, Gente, é sério. É que assim, muita coisa a gente sabe, né? Mas na correria e na loucura, a gente entramos no automático. Então, a dica principal de tudo que nós estamos falando aqui é que eu tenho que ter tempo para que eu saia do automático. E eu não estou falando de 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas. Não, nós estamos falando, às vezes, de 5 minutos diários. 5 minutos diários para quê? Para perceber onde eu estou, onde que eu estou naquela régua. Então, assim, sair dessa condição de eu não estou dando nenhum resultado para assim, não, eu não estou dando o resultado que talvez, né, seja o melhor. Mas eu estou dando algum resultado, sim. Eu estou fazendo alguma coisa e buscando esse resultado, sim. Agora, a gente está caminhando para o final, passou muito rápido, né? Não fiz nem todas as perguntas, porque já deixo aqui o convite para você voltar de novo. Ai, que delícia! Para a gente poder papear mais. Mas, Ellen, agora pensando em questão de busca de apoio, de ajuda, porque muitas pessoas acham, tem preconceito, ou às vezes acha que vai conseguir sozinho. Enfim. Agora vamos tentar pensar naquelas pessoas que já enxergaram que precisa de uma ajuda mais profunda, mas ainda tem resistência em buscar ajuda. E fazendo as suas dicas e mesmo assim acha que precisa de uma ajuda. Qual seria a sua fala para esse pessoal? Olha, eu falei até que era meu jargão, né, Yasmin? E é mesmo. O difícil é fazer o fácil. Então começa fazendo o fácil, que é o quê? Olha para você, começa a pensar que, assim, se é para estar difícil assim, então eu posso ficar menos ruim, eu posso ficar menos ansioso, né? Então, é importante a gente ter essa fala principal, que é assim, eu só ajudo, ou eu só cuido, ou eu só existo,
se eu, de alguma forma, olhar para mim, né? Então, buscar ajuda, a gente falou agora da questão do herói, né? Buscar ajuda é fundamental para que você consiga ficar bem e, através de você traga esse bem-estar para os outros. Né? Tem uma pesquisa que fala que, ao longo da nossa vida, nós vamos inspirar pelo menos 10 mil pessoas. Nossa, é muita gente. É um número mínimo. Então, não é se eu vou ou não inspirar, eu vou inspirar. Então, como que eu quero inspirar? Como é que eu tenho me inspirado, né? Então, algumas pessoas ainda têm preconceito, mas nós já estamos no iPhone 14. Exato. A gente não está mais no Nokia tijolão. Vamos evoluir, galera. Vamos buscar ajuda. Bom, estamos caminhando para o final. Galera, você que está até aqui no final, já deixa seu comentário. Já vou deixar também aqui as redes sociais da Ellen. Mas, Ellen, como que o pessoal te acha? Fala pro pessoal dos seus meios de comunicação, seu Instagram. Bom, meu Instagram é ellenrubia.psico. É a forma mais fácil hoje, né? Sim. De comunicação. E ali tem todas as formas de me encontrar. Legal. Vai estar aqui também na descrição do vídeo. Ellen, muito obrigada. Sou eu quem agradeço. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Eu tenho certeza que foi um papo super leve. Eu fiquei encantada. Tá? A gente não se conhecia assim, pessoalmente ainda, mas já estou encantada mesmo. Eu tenho certeza que o conteúdo ajudou muita gente e vai ajudar ainda muitas pessoas a encontrar caminhos, né, nessa evolução e também no autoconhecimento e no desempenho, né, na evolução tanto profissional como pessoal. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu estou à disposição, não só para terapia, né, mas, olha, estou em dúvida, tem alguma dica, tem alguma orientação, o que eu puder ajudar, esse é o objetivo, que é inspirar. Exato. Né? Gente, então já corre lá e já segue a Ellen agora, tá? Para você que ficou aqui conosco, muito obrigada e até o próximo episódio. We'll be right back.